muitas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Demilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, Jesus voltará. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Na paz do nosso Deus Criador e Redentor. Mais uma edição de Luz para o Mundo. Daqui a pouco, mais um aula de Bíblia. No momento, nosso já tão amado e esperada Escola Bíblica Dominical. Luz para o Mundo, caminhando para os seus 38 anos no rádio desde São Paulo. Em Alvorada, dia 19 de maio, está perto, completaremos, pela graça do nosso Deus e amigos da gloriosa direção da emissora, 12 anos. Há 12 anos na Alvorada FM, desde que era M, obviamente, Luz para o Mundo, Demilson Carvalho. Aula de Bíblia Sagrada e também, de alguns meses para cá, um momento glorioso dedicado aos infantes, às nossas queridas crianças. Louvado seja o nosso Deus. Atenção, criança! Aproxime-se do rádio. O programa Luz para o Mundo apresenta Crianças Rumo ao Céu. Sua amiga, Tia Mari Neuza. Os meninos e as meninas que servem a Cristo são-lhe joias, ricas joias de muito valor. Como estrelas da aurora, brilhando na fronte de Jesus lá na glória, adornos serão. Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Marineuza. Hoje vocês terão mais uma linda história. Prestem bastante atenção, que vocês irão gostar muito. Deus abençoe cada uma de vocês. Tenha um restante de domingo muito especial. Um beijo. Tchau. Há muito tempo, no Egito, vivia um povo hebreu. Eles eram descendentes de Abraão, Isaque e Israel, que eram amigos do Senhor Deus. Esse povo começou a ter muitos filhos e a crescer tanto que havia crianças hebreias por todos os cantos do Egito. Essa
Essa situação começou a preocupar os egípcios. O faraó, que era o rei do Egito, não estava gostando nada disso. Ele disse: "Há israelitas demais aqui. Temos que fazer alguma coisa para contê-los." Então, o faraó teve uma ideia. Ele decidiu escravizar os hebreus. Isso mesmo, os israelitas passaram a ser obrigados a fazer tijolos de barro e a trabalhar pesado nos campos. Mas mesmo assim, o povo hebreu continuava a crescer cada vez mais. Por isso, o faraó, que era muito cruel e poderoso, deu uma ordem terrível. Ele mandou que todos os meninos hebreus que nascessem fossem jogados no rio Nilo. Nossa, que desespero! Bebês sendo jogados no rio para morrer. Que tristeza! Mas no meio do povo hebreu, havia uma mulher chamada Joquebede, casada com Anrão. Ela ficou grávida e teve um lindo filho. Esse menino era Moisés. Quando Moisés nasceu, seus pais viram que ele era um menino muito bonito e saudável. Eles não queriam entregá-lo ao faraó. Então, o esconderam em casa por 3 meses, cuidando dele com muito carinho. Mas Moisés estava crescendo e chegou um dia que eles não puderam mais escondê-lo. Então, eles tiveram uma ideia. Fizeram uma cesta de junco e impermeabilizaram a cesta para não deixar a água entrar. Colocaram o bebê dentro da cesta e Joquebede pegou esse cestinho e colocou à beira do rio. O cesto ficou lá flutuando entre os juncos, à margem do Nilo. Neste momento, Miriam, que era a irmã mais velha de Moisés, se escondeu entre as plantas e ficou observando para ver o que iria acontecer com seu irmãozinho. Logo depois, a filha do rei do Egito, que era uma princesa muito bonita e bondosa, desceu até o rio para tomar banho. Ela viu a cesta entre os juncos e ficou curiosa. Então mandou uma de suas empregadas pegar a cesta e trazer para ela. Quando a princesa abriu a cesta, viu um bebê chorando e ficou com pena dele. Ela disse: "Este é um dos filhos dos hebreus." Mas mesmo assim ela decidiu cuidar daquele menino. A irmã de Moisés, que estava observando tudo, se aproximou da princesa e perguntou: "Você quer que eu vá chamar uma mulher hebreia para alimentar o bebê?" A princesa respondeu que sim. Então Miriam ficou muito feliz e foi correndo chamar sua mãe. Quando Joquebede chegou, a filha do faraó disse a ela: "Leve este menino e cuide dele para mim, e eu te pagarei por isso." E assim, Joquebede levou Moisés para casa e cuidou dele com muito amor. Uau, como Deus é maravilhoso, não é mesmo? O destino de Moisés era de morte, mas Deus o transformou em vida e ainda deu sustento para que Joquebede pudesse cuidar dele. A Bíblia nos conta que quando o menino cresceu, Joquebede o levou de volta para a princesa, que o adotou como seu filho. E sabe qual o nome ela deu a ele? Moisés, que significa tirado das águas. O Senhor cuidou de Moisés em cada detalhe, para que ele não fosse morto pelo faraó. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito muito grande para a vida de Moisés. E assim como Deus tinha um propósito especial para Moisés, Ele também tem um propósito muito especial para a sua vida. Deus sonhou com você antes mesmo que você nascesse, e por isso Ele cuida de você todos os dias. Lembre-se sempre disso. E essa foi a emocionante história do nascimento de Moisés. Para conferir todos os detalhes, é só abrir a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulos 1 e 2. E até a nossa próxima super aventura! E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Livro achei fiel e bom, sem outro igual em seu poder. Vem lá do céu de Deus um dom.
Então, graças a Deus e amigos, estamos na nossa Escola Bíblica Dominical, mais uma aula de Bíblia. Este é o prosseguimento do assunto que iniciei há algum tempo, há mais de um mês, ou seja, desfazendo versículos ou passagens bíblicas utilizadas por pregadores, teólogos, líderes religiosos, até mesmo cristãos, passagens que utilizam contra a lei do nosso Deus. Pretendem estar combatendo, ao utilizarem tais versículos, a determinada igreja. Por coincidência, se não providência, é a igreja na qual sirvo ao nosso Deus há mais de 51 anos. É a igreja adventista do sétimo dia. E tudo isso pelo fato de guardarmos o sábado no sétimo dia da semana, conforme quesitos determinados, estipulados, ordenados, não por algum sabatista, testemunho de Jeová, mórmon, papa, e sim pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. Pois é notório, uma criança católica romana, 5, 6 anos de idade, e qualquer filho de protestante, evangélico, pentecostal, para não dizer os adultos, não, todos sabem que quem escreveu os 10 mandamentos, originalmente em 2 tábuas de pedra, no Monte Sinai perante Moisés, não foi algum padre, papa, ou mesmo membro ou pastor, teólogo da igreja adventista do sétimo dia, algum judeu, hebreu, israelita, doutor da lei, escriba, ou mesmo Moisés, que apenas levou as tábuas sem nada nelas escrever ao Monte Sinai, entregando-as ao Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, o qual então com seu dedo, miraculosamente, sem utilizar tinta e tal, pincel, escreveu naquelas tábuas o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. E no 4º mandamento é encontrado em qualquer versão bíblica, até mesmo nas versões das Testemunhas de Jeová. Eu tenho 2 delas aqui. Então, em qualquer Bíblia, você encontra em Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, Deus ordenando que, especialmente o seu povo, se bem que a lei do nosso Deus vale para toda a humanidade, guarde o dia do sábado, sétimo dia da semana, o qual ele santificou e abençoou, quando ele estava descansando perante Adão e Eva, casal recém-criado, a sua imagem e semelhança no jardim do Éden. Nos 2 últimos programas, abrindo a Bíblia, citando e alguém anotando, certo, as passagens, então a Bíblia Sagrada em primeiro lugar, e eu naturalmente abrindo, lendo e explicando a Bíblia, deixamos claro que quando alguém utiliza, geralmente, desculpe, calma de música, vai. Geralmente, na maioria das traduções bíblicas, assim, para a língua portuguesa, Lucas 16:16, atacando com essa passagem a igreja adventista do sétimo dia, por tabela, que de fato esse é o motivo, esse é o ensejo. Agora o sábado, então, está demonstrando ou maldade total, absoluta maldade, ou falta de conhecimento. Às vezes a falta de conhecimento é por descaso, por a pessoa e tal, ou não querer se aprofundar, justamente para ter a consciência amortizada. Esse é um perigo terrível de qualquer forma. Então, eu expliquei Lucas 16:16 profundamente nos 2 últimos programas. Lembra-se, quando se diz, a lei e os profetas duraram, conforme a versão, vigoraram até João, certo? Errado, certo, uma alva. Porque no grego bíblico está assim, eu tenho o Novo Testamento em grego, claro que com as palavras da língua grega, mas relatando aqui em português, Lucas 16:16, a lei e os profetas, aí fica uma lacuna, um vácuo, falta uma palavra relativa a algum verbo, a lei e os profetas até João. Só que palavras do mesmo Cristo, mesmo instante, sobre o mesmo assunto, encontradas em, eu citei e expliquei, lembra-se? Você deve ter notado, em Mateus 11, versículo 13, então a palavra que falta em Lucas 16:16 não falta. Então está assim, em Mateus 11, versículo 13, porque a lei e os profetas profetizaram, não duraram, não vigoraram, sim, profetizaram até João. O João Batista, o primo do Cristo, qual batizou o Cristo na água do Rio Jordão. Lembra-se que destacaram nos evangelhos. Então, a lei e os profetas profetizaram até João. Eu estou aqui na minha frente, quem está me assistindo no Facebook ao vivo, enxerga, presencia, percebe, vê, uma Bíblia maravilhosa. A primeira tradução, assim, nova versão internacional, foi feita nos Estados Unidos da América do Norte,
Mas o pastor Batista, lexicógrafo, hebraísta e tal, que entende tudo de hebraico, grego, latim, aramaico e tal, português, quer dizer, talvez não tanto, mas dá para o gasto. Uma pessoa importante, um homem muito educado, ele é batista, é pastor, teólogo da Igreja Batista. O nome dele é Luiz Saião, muito conhecido no YouTube, na internet, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, até nos Estados Unidos e tal. Luiz Saião. Um amigo meu, pastor adventista, não sei por dia, omito o nome por questão de ética, o encontrou lá nos Estados Unidos. Estão saindo de um shopping e tal. Então, ô Saião, por que você lançou o Novo Testamento, nova versão internacional em português, mantendo o erro das versões em português, praticamente todas elas? Lucas 16:16, a lei e os profetas, então, duraram até João. Falei, estou pensando bem, minha equipe e tal, vamos corrigir na próxima edição. Aí, alguns meses após, que o trabalho já vinha em andamento, lançaram, em português, evidentemente, a Bíblia completa, nova versão internacional, que aqui está, já deixei aqui aberta, corrigir um erro, graças ao conselho, um puxão de orelhas de um pastor da minha igreja, adventista, professor de teologia, enfim, não, detalhes, etc, graças a Deus. Fomos amigos lá em São Paulo, enfim, há muitos anos, não sei, 83, 84 e tal, esse pastor adventista. Então, tem um aqui, com a correção, em Lucas 16:16, respeitando então o contexto bíblico sobre o assunto, especialmente Mateus 11, versículo 13, a NVI, cujo pastor Batista, teólogo Batista, foi o chefe da comissão da tradução do aramaico, hebraico e grego para o português. Então, leu aqui nessa Bíblia, Lucas 16:16, para a tristeza de quem desonestamente, ou por descaso ou falta de conhecimento, baixa cultura, ou quase nula cultura, utiliza nas versões comuns, Lucas 16:16, como uma passagem atacando a guarda do sábado, dizendo que então a lei se acabou em João e os profetas. Lembra que eu demonstrei muitos profetas depois do João, inclusive João do Apocalipse, outro João, outro profeta, Ágabo, e quantos, inclusive o Senhor Jesus Cristo. Então, Lucas 16:16, na NVI, nova versão internacional, permita-me ler. A lei e os profetas profetizaram, repito, a lei e os profetas profetizaram até João. Então, justiça foi feita, Deus se louvado. Só que é o seguinte, em muitas igrejas, aqui não é criticatório, eu conheço, com humildade e respeito, conheço. Em muitas igrejas, praticamente todas, pentecostais e neopentecostais, onde se crê no avivamento, no batismo, no Espírito Santo, embora de modo totalmente errôneo, infelizmente, mas que estou para explicar, para ensinar, não para escorraçar, denegrir e ofender. Então, em praticamente todas as igrejas pentecostais, então, acreditam que os dons relatados na Bíblia, 1 Coríntios 12, 14, 13 e tal, Efésios, não cessaram, que o dom de línguas continua e que o dom de profecia continua. Tanto é que em qualquer igreja, em qualquer esquina, sempre alguém se levanta, um homem ou mulher, se é homem então é um pretenso profeta, se é mulher é pretensa profetisa, e ao seu modo, claro, a minha ideia é diferente porque vai pela Bíblia, está treinada a Bíblia, e profetiza, sim. Não é crítica, pelo amor de Deus, não é crítica, é realidade, eu assisti centenas de vezes. Uriba labarassa macamaia, eu sou profeta. Se a mulher diz, eu sou profetisa, o Senhor está me mostrando que essa moça ali, cabelo comprido, vestido branco, está namorando um rapaz do mundo, está errado. Ela me canta gloriando, Deus quer que você termine esse namoro. Assim está profetizando. Eu não creio nisso, mas eu acredito lá, em igrejas pentecostais e muitas neopentecostais. Espera aí, meu amigo. Espera aí, meu amigo, pastor líder, teólogo, professor escola dominical e tal. E agora, reverendo? Se a lei e os profetas duraram até João, se acabaram em João, como é que é profeta na sua igreja? Então são falsos, não é isso? Conforme o seu entendimento e não o meu. Eu não critico, eu não condeno, eu explico a Bíblia com toda fidelidade, com humildade, porém com plena competência, porque o nosso Deus é o Deus que chama, capacita e habilita. Louvado seja Ele para todos sempre, que Ele cresça e eu diminua. Então isso aí que a lei e os profetas duraram até João é balela, mentira, é falsidade e interpretação corrupta da Bíblia, infelizmente. Porém, eu tenho consciência que estou falando a muitas e muitas famílias, pessoas sinceras, até mesmo líderes, várias igrejas e tal. Vai aqui meu amor, vai aqui meu carinho, segue a minha compreensão. Por isso é que estou com o amor que Deus coloca na minha alma, só que não confie no meu amor, que é imperfeito. Somente o amor do nosso Deus pela humanidade, por mim e por você, é perfeito. Mas justamente porque Deus me ama,
Queridozão, você, querido ouvinte, Alvorada FM 97.9 Ramo Goiás, é que Deus colocou-me no rádio há quase 38 anos. Mas eu vim explicando a Bíblia, calma, temos que cavar de novo. Eu vim explicando a Bíblia em profundidade desde meus 20 anos de idade, já tenho uns 72, portanto há quase 52 anos explico a Bíblia no rádio, caminhando para os 38 anos, Deus se louvado, com gratidão, amigos, direção de emissora, no caso Alvorada, nossa digníssima diretora, eterna gratidão, doutora Thelma Rego, toda a família Rego, gratidão. Então, prosseguindo, a lei e os profetas profetizaram até João. Espera aí, Demilson Carvalho. Entendemos que uma das funções do profeta, do profetiza, é isso, elementar, básico, profetizar. Mas e a lei? Como é que a lei profetizou até João? Eu já percebo que não completarei isso nesse programa. Eu tenho dito, repito, não tenho pressa. A pressa é inimiga da perfeição, especialmente da locução e até da refeição. Aí dá problema e tal. Enfim, cuidar, mastigar devagar, com calma, salivando bastante o bocado do alimento, etc. É o que estarei explicando daqui para a frente. Como é que uma lei pode ser profética? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu não sou obrigado a decorar tudo, não decoro, mas eu posso sim ir folheando a Bíblia e lendo versículos e mais versículos, enquanto o tempo permite-me, dentro desse assunto. Mas sempre eu faço uma anotação. Quem está me assistindo pela internet, meu perfil Facebook de música vai estar vendo aqui um papel comprido e várias passagens bíblicas anotadas, porque eu posso então omitir alguma delas, o que é importante, na verdade, desculpe, toda a Bíblia não é apenas importante, no superlativo é importantíssima. Então a primeira passagem que eu notei já foi Lucas 16:16, lendo isso com a correção na tradução do grego para o português, nova versão internacional. Em português, por enquanto, é a última que traz essa correção maravilhosa. A lei e os profetas profetizaram até João. E a próxima, que eu já relatei, mas pode notar, Mateus 11, versículo 13, que não teve esse erro da omissão do verbo profetizar. Mateus 11, 13, palavra do Cristo. Porque a lei e os profetas profetizaram até João. Agora sim, doravante passagens novas que eu não citei e não li, não expliquei nos dois últimos programas, então anote, faz parte dessa aula de Bíblia inédita, anote. Lucas 24, versículo 14. Lucas 24, versículo 14, eu estou em João. Hoje eu esqueci, bom, eu deixei o papelzinho marca-página nos outros locais, e aqui não, mas tudo bem, acho que devo ter sido porque eu pensei, porque encontrar um evangelho é fácil, de fato ficou fácil, então já encontrei. Anote. Lucas 24, momento, Lucas 24, Evangelho de Lucas 24, versículo 14, anote, amigo, escreva aí, amiga, é aula de Bíblia, leve isso a sério. Então agora, Lucas 24, versículo 14, você notou para beijo? Então eu leio. Iam falando entre si, e tudo que havia acontecido, não está faltando, Lucas 24, tudo bem, deve ser um momento aqui na frente. 24? Que coisa? Eu notei errado. Tudo bem, 24 a 26. Não faz mal. Lucas 24. Não, tudo bem, antes desse 9. Aqui é aquele episódio da ressurreição do Cristo. E o Cristo ressurreto pôs-se ao lado de dois cristãos que iam de Jerusalém. Haviam saído de uma casa onde os demais discípulos estavam trancados com medo dos judeus, e voltavam para a sua residência em Emaús, cidade chamada Emaús. De repente, aquele forasteiro pôs ao seu lado e percebeu a conversa deles e fez tais indagações. Está aqui em Lucas 24, 13 em diante, fica bom assim, desculpe. Lucas 24, 13 em diante. Depois eu direi o último versículo para você encerrar aí a sua anotação, se é que você está anotando, se está, parabéns. Então, inicia a leitura, Lucas 24, 13 em diante. No caminho de Emaús. Nesse mesmo dia, era um primeiro dia da semana, então, o mesmo dia da ressurreição do Cristo, feita por Deus e o Pai. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios, alguns quilômetros. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Iam eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, um diálogo, não? Um ao outro.
o próprio Jesus se apresentou e ia com eles. Não o reconheceram. Vão reconhecer na residência quando o Cristo ergueu o pão e deu graça. É Ele. Por isso nosso coração ardia e tal. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Não, desculpe. Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Perguntou ele: quais? Como se não soubessem, porque as coisas tinham a ver com relação a ele, relacionadas a ele, tiveram a ver com ele. Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré. E ele estava ao lado deles, hein? Que foi profeta. Ora, a lei e os profetas durante João, esse aqui o maior profeta como ser humano, Jesus, depois daquele João. Daquele João havia um cara cabeça muito tempo para Herodes e tal. Quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel. Redimir Israel da escravização do Império Romano que acontecia, que vinha desde o ano 63 a.C. Mas não, o Cristo veio libertar o povo do pecado e não de partido político algum. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel. Mas agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres, aqui os dois homens de Emaús, indo para Emaús, o caminho. É verdade que algumas mulheres, é que eles não creem em palavras de mulher, machismo, desgraçado, nojento, não. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. De fato, não, o Cristo vivo, ele é ao lado daqueles dois caminhando para Emaús. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. A lei e os profetas profetizaram, disseram do Cristo em profecias, em símbolos, matança do cordeiro e outros animais, etc., circuncisão e tal, até João. Se bem que isso acaba de fato no momento da morte do Cristo na cruz. Prossigo. Então Jesus lhe disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E aqui que vem. Atenção, toda atenção é pouca. A lei e os profetas profetizando tudo acerca do Cristo. E começando por Moisés, ou seja, pela lei, e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando aproximaram-se da aldeia para onde iam, fez ele como que ia para mais longe. E logo, pessoal, foi um prazer. Aí disse: não, fica conosco, é tarde. Isso foi motivo para a composição de um lindo hino, não? Etc. Então, e na sequência ocorreu isso aqui. Agora, ainda em Lucas 24, 36 a 49. Lucas 24, 36 e 49. Estou demorando um pouco mais nesse capítulo, porque isso aqui realmente resume tudo, explica tudo sobre o assunto, como a lei e os profetas profetizaram até João. Então, ainda em Lucas 24, 36 a 49, encerrei essa parte. Leio. Falavam ainda essas coisas quando Jesus se apresentou lá naquela casa de Jerusalém,
onde os discípulos estavam com as portas trancadas. Aqueles 2 de Emaús voltaram para lá. Desculpem. Falavam ainda essas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito, que era uma crença falsa, como ainda é crença falsa. Não existem fantasmas, espíritos desencarnados de morte e tal. Espírito de demônio, sim. Mas aqui não era o caso, era o Cristo. Ele, porém, lhes disse: por que estáis tão perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede um espírito, não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Agora mais adiante, 44 em diante. Jesus lhes disse: são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse, no caso a lei e os profetas, do que profetizaram sobre o Cristo, que se cumprisse tudo que de mim estava escrito, onde? Na lei. Jesus lhes disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés. Como lei de Moisés? Daqui a pouco explicarei. Estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Não, salmos não. Assim no final. Isso, certo. Lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse: eis o que está escrito: o Cristo morrerá e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhos dessas coisas. Então envio sobre vós a promessa do meu Pai. Mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu preciso aqui embaixo, me ambientar no tempo, porque eu devia ter notado o horário que comecei o programa e não fiz isso, mas dá para fazer 38h45 para 1h12. Eu tenho 12 minutos. Então, tenho 12 minutos. Já me ambientei, então tudo bem, tranquilo. Senão dá problema. Tenho 12 minutos. O programa da Alvorada FM 96.9, realizo como agora aos domingos, das 13 às 14 horas. Então, faltam 12 minutos, tudo bem? 11 minutos, tudo bem. Então, mais passagens sobre o assunto. Para agora, 1 Coríntios 14, versículo 21. 1 Coríntios 14, deixei aqui o papelzinho marca-páginas, facilitou. 1 Coríntios 14, 21, anote, aula de Bíblia. 1 Coríntios 14, versículo 21, aqui está. Aqui se diz: está escrito na lei. Está escrito onde? Na lei. Lei que em parte é profética, era profética. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, mas ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Demilson Carvalho, em qual lei isso foi escrito? E qual o sentido disso? Isso já se cumpriu? Sim, já se cumpriu. Quem está falando isso aqui, escreveu ou não, foi o apóstolo profeta Paulo, explicando o verdadeiro dom de línguas e repreendendo, rebatendo algaravia, palavras desconexas, balbuciadas, sem sentido gramatical, sem sintaxe, em Corinto, onde havia um dom falso de línguas que não era língua alguma. Tanto é que Paulo falou aqui em 1 Coríntios 14, 19, dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas, só que línguas autênticas do que todos vós de nações. Mas prefiro na igreja, para instruir o povo, edificar o povo, ensinar o povo, falar 5 palavras com o meu entendimento, se o idioma que eu conheço, a falar 10.000 palavras em língua desconhecida, em língua
Mas língua eu tenho, quanto mais eu agora vi, que não é língua alguma, conforme, por exemplo, Uribarabará, Saramai da Camar, Simituas, Lacevos, Cantarás Passurités, ele canta Suricância, ele palavras shows e tal. Aqui não é crítica, é relatório. É assim, sem conteste, indesmentível. Então isso está em, anote, a lei. Como ler esse original foi dito por Isaías? Isso, anote. Isaías 28, versículo 11. Anote, Isaías capítulo 28, versículo 11. Eu estou em Mateus e não existe Isaías e Mateus, não é? Então Ezequiel, regredindo, Jeremias um pouco atrás. Anote, enquanto eu folhei aqui, são Isaías 49. Anote. Isaías 28, versículo 11. Rápido, meus cavalos, o tempo urge. Tudo bem. Isaías 28, estou perto aqui folhando a Bíblia. Eu cometi a gafe de não colocar um papelzinho marca-páginas em cada local, porque eu já teria encontrado, até teria lido, não é? Mas tudo bem, acontece. Prometo nunca mais acontecerá, sempre deixando o papelzinho no local. Isaías 28, versículo 11. Notou? Se não anote, rápido aí. Isaías 28, versículo 11. O que Paulo falou lá em 1 Coríntios 14. Aqui está. Pelo que por lábios estrangeiros, ou seja, pessoas que não eram da nação de Israel, que não eram hebreus de outras nações, pelo que por lábios estrangeiros e por língua estranha. Por estranha, entendo como estranha em hebraico, estrangeira, e não língua estranha no sentido de não possuir sintaxe. Por língua estranha, assim, pelo que por lábios estrangeiros e por língua estranha, Deus falará a este povo. A língua chinesa para mim é uma língua estranha, mas é língua, é normal para os chineses. A língua japonesa para mim não é estranha, manjo tudo, talvez um pouco mais do que tudo sobre língua portuguesa. Não tudo, quase tudo, desculpe, é a realidade. Agora a língua portuguesa para os chineses é uma língua estranha, mas é língua. A nossa língua é idioma. A língua chinesa para o pessoal da China é língua, é idioma. Agora o Uribarabará, Saramai da Camar, Simituras, Lacevas, é uma língua estranha porque não é língua. A mim, ao uruguaio, ao argentino, ao paraguaio, ao chinês, ao japonês e até a Deus. Porque Deus não é obrigado a entender o que não existe, o que não tem sintaxe. Prova é que os pentecostais cantam em português, o seu hinário em português, creio que é sempre assim. Creio, não é certeza, sempre assim, na minha igreja, no outro Assembleia de Deus Batista e tal. Então, harpa cristã, cantar ao Senhor, hinário adventista, e o cantor cristão da Igreja Batista, é sempre assim. Até na missa católica, há muito tempo não se canta em latim, o padre não, isso de 1962, em português, não é? Antigamente o padre ficava de costas para o povo, fazendo a missa, e a missa era em latim. O pessoal não entendia patavina, ficava boiando. Então, devido a detalhes que eu não poderia explicar hoje não, apenas prossigo, mudaram isso, tudo em português. Na China, cantam em chinês, louvando a Deus, igrejas evangélicas. Na missa, meu padre reza em chinês na China, e assim por diante, por assim. Então, Deus não é obrigado a entender o que não existe. Deus ouve as nossas orações, até mesmo em pensamento, porque oramos em português. Nós, brasileiros, oramos em português. Eu manjo bem pouco de inglês, mas numa oração breve e curta, eu posso orar a Deus em inglês. Para quê? Deus diria a mim assim, desse bobo, papá, para quê? Se eu entendo português, inglês também, para quê? Inglês. Ora da sua língua, eu entendo português. Não é assim, amigo? Graças a Deus entende línguas, dialetos das nações, de todas as nações. Então, foi profetizado em Isaías 28, versículo 11, que no Pentecoste, os discípulos, após 10 dias de orações, crentes na promessa, receberiam o verdadeiro dom de línguas. Então falariam, e o povo diria, como está em Atos 2, lembra-se? Como pode? O que é isso, gente? Parece um galo admirado, não? O que é isso? Esses pessoal aí são todos galileus. Como os ouvimos na nossa própria língua, ou na língua que somos nascidos, nossa língua materna. Eu relato isso. Pois todos ouviu falar das grandezas do amor de Deus. Os ouviu falar das grandezas do amor de Deus. Se eu digo a você, aqui posso até exemplificar agora, ri palavras chuvas, você entendeu o que eu falei? Deus te ama? Não? E agora? Deus te ama, amigo? Agora entenderam? Até eu entendi. Então foi assim. Foi profetizado em Isaías 28, 11, na lei. Como é que profeta Isaías era a lei? Porque a lei contém estatutos, mandamentos, regulamentos e também profecias. A lei da matança de cordeiros era uma profecia sobre o cordeiro de nosso Deus que tira o pecado do mundo.
João 1, versículo 29. E assim por diante, por assim. Deus seja louvado. Eu não expliquei a metade do assunto. Então a introdução foi um pouco longa, mas eu creio que foi necessário. Então o restante fica para o próximo programa, sem problema e solução, pela graça do nosso Deus. Então, Ele é o pão da vida. Morreu por nós, cumprindo a lei e os profetas, salmos, etc. Mas voltará. Foi recitado, está no céu direito do Pai, mas voltará para conduzir-nos àquele reino. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Receba adoração. Jesus, és digno
verdade, equivoquei-me aqui quanto ao tempo, cronômetro. Eu tenho ainda alguns minutos, mais ou menos 8 minutos, então tudo bem. Mais algumas passagens, enquanto o tempo continuar permitindo-me. Para agora, ainda sobre a lei, porque estamos analisando a lei e os profetas profetizaram até João. Tudo com relação aos profetas já foi. Então, hoje, no próximo programa, sobre a lei. Em qual sentido a lei profetizou até João? Mas o meu principal intuito nessas aulas, hoje e no próximo domingo, ou desde o início, claro, dois domingos atrás, é demonstrar que a parte moral da lei do nosso Deus, especialmente o decálogo, os 10 mandamentos, não durou até João, não vigorou até João. Claro que não seria assim, porque tal palavra não existe em Lucas 16, muito menos em Mateus 11:13. Sim, profetizaram a lei e os profetas, ou seja, a lei profetizou até João. Então, estarei demonstrando em profundidade no próximo programa, então, que os 10 mandamentos não são profecia. Nenhum dos 10 mandamentos tem caráter cerimonial, portanto, não é profético. Na parte moral da lei do nosso Deus, não há profecia alguma, ensina a parte cerimonial. Cerimônias, liturgias e tal, comidas, bebidas cerimoniais, matanças, certos animais, pesca de cordeiro, etc. Circuncisão também fazia parte do requisito da lei cerimonial, ou seja, da parte cerimonial da lei do nosso Deus. No outro programa, provavelmente próximo domingo, estarei demonstrando que, em parte, conforme diz a Bíblia, a lei do nosso Deus é apenas uma, contendo 4 seções: parte moral, parte cerimonial, parte civil e parte sanitária da saúde. Mas também é bíblico que afirmemos que existem 4 leis na Bíblia para o povo nosso Deus, desde o povo hebreu, etc. A lei moral, a lei cerimonial, a lei civil, essa valeu apenas para o povo hebreu até o ano 34 depois do Cristo, de lá para cá já era para o povo hebreu. E a lei da saúde, que também permanece, que nosso corpo deve ser templo do Espírito Santo, etc. Explicarei isso então, próximo domingo, mais a fundo, não faz parte desta aula. Então, para agora, João capítulo 8. Aqui um requisito acerca da lei que ordenava a pena capital, morte por apedrejamento e pessoas pegas em flagrante sexo com animal, zoofilia e em adultério, etc. João capítulo, idolatria também, o pecado da idolatria, Deus considerava crime, então a pessoa pagava por apedrejamento pela morte, pena capital. Então, para agora, João capítulo 8, 1 em diante. Anote, João 8, já direi o último versículo onde eu parar a leitura. João 8, 1 em diante, a mulher adúltera e o homem também, não é? E agora? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E ele se assentou para os ensinar. Os mestres da lei, os mestres do quê? Da lei. Inimigos acérrimos do Cristo e da verdade. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Estavam espionando pelo buraco da fechadura, hein? Na verdade, eles tramaram aquilo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. E o cara, e o macho. Porque se ela fez sexo sozinha, foi masturbação. Adultério requer 2, homem e mulher. Ao menos, enfim, detalhe, não é? Ora, os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na em pé no meio do grupo. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés. Na verdade, não foi Moisés, foi Deus por intermédio do Moisés. Moisés não inventou isso, pena capital para quem fosse apanhado em adultério, ou no outro pecado, no outro crime. Foi Deus mesmo. Mas o pessoal, com o tempo, apelidou essa parte da lei do nosso Deus de lei de Moisés. Explicarei isso em outra ocasião. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres, eu estou perguntando, e o cara, e o homem, o safado, sem vergonha, maldito, vagabundo, tarado? Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Aí eu parei no versículo 3.
Depois lê o restante, talvez nem precise, podemos saber se de cor e salteado. Aí o Cristo falou, quem está sem pecado, atira a primeira pedra. Escreveu na areia, foi escrevendo os pecados dele, foi se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, ficando somente a mulher. O Cristo perguntou a ela, cadê os teus acusadores? E ela, vazaram na braquiária, sumiram do mundo. Cada um tomou doril e sumiu. Por assim dizer, não. Ninguém te condenou? Ela falou, não, foram embora, caíram fora. Parece que deve mais do que eu. O Cristo falou, eu também não te condeno. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, versículo 17. Só que o Cristo recomendou a ela, e recomenda a mim, recomenda a você, amigo também, amiga. Vá em paz, mas não peques mais. Mas se pecar por um descuido, deslize, por amor mesmo ao que é errado, então, havendo reconhecimento autêntico, honesto, havendo arrependimento de verdadeiro, e o arrependimento é ditado pelo Espírito Santo, no caso é verdadeiro, a pessoa não se engana, então a pessoa confessa e com tristeza sincera e profunda, e Deus perdoa o pecado ao pecador, do pecador imediatamente, nunca deixe para depois. Talvez um cego peça que Deus dê a ele a vista, Deus nunca atende. Se morre cega, morre salva, ou perdido, vai saber. Porque há cego mais safado que quem enxerga bem. Não todos, claro, mas enfim, não é? Eu já vi isso. Sem querer, claro, porque eu também não sou cego. E eu vi sem querer por não ser cego. Até uma bênção, não é? Menos mal. E enfim, então Deus perdoa e vem salvando o pecador. Está me salvando, está salvando também você, amigo, também amiga, não é? Então, próximo domingo veremos que a lei que profetizou até João, nada a ver com os 10 mandamentos. Portanto, nada a ver com a guarda do sábado. E sim a parte cerimonial, típica, litúrgica, representativa, figura da realidade na Bíblia Sagrada acerca do Cristo, do qual se diz na Bíblia ainda, João 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querendo contatar-me para entender mais sobre esse ponto bíblico ou outro, pedir oração, anote meu WhatsApp, que é público, é dedicado ao público, anote. DDD 62, 62, aqui de Séries, Goiás. DDD 62, números são 9 99660611. DDD 62, os números são 9 99660611. Deus seja louvado para sempre, agradecido por hoje, missão cumprida. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.